É um prazer a gente iniciar o ano de 2026 com mais uma aula, nossa programação da diretoria clínica, né? A gente gostaria de agradecer essa quantidade de pessoas aí, né, para essa primeira reunião, salientar que todas as nossas aulas, elas são interativas, né? Então, a gente está para discutir casos, a gente está para abordar questões específicas, fluxos da UPA e tudo mais. Falar com todos também que agora eu e a Laurinha estamos com um apoio online também, diariamente, diuturnamente. Se vocês precisarem da gente, só mandar mensagem. Só salientar que essa questão é para questões de menor complexidade, né? Maior complexidade sempre tem que questionar o PS3 para o paciente não perder o tempo, o time. Então, para a gente iniciar a nossa primeira aula aí, é uma aula sucinta, tá? Uma aula breve, não vai delongar tanto tempo, mas é para a gente falar uma abordagem inicial da criança na emergência. Por que falar dessa abordagem? Né? Criança, a gente pensa, só o pediatra vai atender? Nem sempre, na maioria das vezes, né? Criança tem muita valência social, muita coisa acontece, então a gente tem que estar apto para atender a todo momento, né? Vou falar sumariamente o que a gente vai iniciar, vai ser uma introdução breve, uma avaliação inicial, avaliação primária e avaliação secundária, tá? Toda avaliação primária da criança, aqui a princípio na emergência, quando ela chega para a gente, tanto no PS3, quanto na porta da nossa sala, tanto quando a gente vai chegar no plantão e a gente vai avaliar todos os pacientes, a gente faz o TAP inicial. O que é TAP inicial? É um triângulo de avaliação pediátrica. Esse triângulo, ele tem um tripé, né? Então, ele tem uma aparência, ele tem uma respiração e ele tem uma circulação. Nessa aparência, a gente sempre vai olhar o estado geral dessa criança. Ela está ativa, ela está acordada, ela tem um tônus muscular preservado, né? Se ela estiver acordada, conversando, a gente consegue estimular ela e ela tem um tônus ok. A interatividade dela, como que é? Ela está tranquila no leito? Ou ela está muito agitada? Ou ela está muito prostrada? E o olhar? É um olhar fixo? É um olhar vago? Né? A fala? É uma fala mais delongada? É uma fala normal? É um choro? Então, nessa aparência, a gente bate o olho na criança, a gente avalia como que ela está em questão de aparência. Além dessa aparência, a respiração. Ela está eupneica, né? No primeiro momento, às vezes está com roupinha, está com blusinha, você não consegue ver tanto um balanço, tanto uma tiragem, né? Você não vai fazer uma avaliação precisa, mas você consegue perceber se ela tem um estridor audível, se ela tem um ronco audível, se ela sibila à distância, se ela tem sinais de esforço. A aleta nasal ali, você está percebendo algum esforço? Ela tem alguma tiragem fúrcula, né? Ela tem maneio de cabeça, a posição da cabecinha dela fica balançando. E a circulação, se ela tem uma palidez cutânea, se ela tem uma cianose de extremidades, se a pele está mosqueada e se ela tem alguma hemorragia aparente. Então, esse triângulo de avaliação primária é essencial. A gente pode chegar lá na pediatria, eu vou estar lá para avaliar o paciente dia a dia, não estou na emergência, mas eu chego à beira-leito e vejo todos os meus pacientes. Faço o TAP do início do plantão. Vou de leito em leito e dou uma olhadinha. Eu vejo aquele ali meio estranho, meio sonolento, eu vou lá e vou avaliar ele. Então, sempre avalie pelo triângulo de avaliação pediátrica. Esse TAP, chegou uma criança para nós. Essa criança acorda? Não, ela não acorda. Então, se ela não acorda, eu tenho que fazer a primeira avaliação, checar a respiração dessa criança. Depois, se ela está respirando ou não respirando, a gente vai seguir o fluxo. Não respira, eu vou checar pulso. Aí, esse checar pulso varia muito do tamanho da criança, né? Se é uma criança maior, vai ser o pulso carotídeo, se não for, vai ser um pulso braquial, né? Ela não tem pulso? Não, não tem pulso, então é uma PCR. Diante de uma PCR, a criança não é um adulto pequeno, né? A criança tem o seu RN, tem a criança, tem o adolescente, então tem várias formas da gente iniciar a PCR. Não consegui colocar tudo aqui de todos os temas de uma abordagem inicial, porque senão a aula ia ficar muito gigante, mas o princípio é 15:2 quando tem 2 pessoas numa manobra, ou 30:2, né? Seguindo o algoritmo da PCR, do ACLS e do PAUS na pediatria. Se ela respira, então a gente fica mais tranquilo, não estou diante de uma PCR e eu vou fazer o ABCDE. Esse ABCDE eu vou fazer à beira-leito do paciente ou na cadeira, se eu estiver triando esse paciente de verde, triando o paciente de laranja e eu estou fazendo avaliação. Essa avaliação como aula, abordagem de paciente na emergência, eu posso seguir ele no meu fluxo lá na sala, lá na porta. Quando esse paciente está chegando para mim, eu vejo como é que ele anda, como é que é a aparência dele, como é que é a cor, respiração. Respira, faço a ABCDE. Tem pulso,
Então, uma parada respiratória. Vou iniciar uma ventilação manual, uma ventilação a cada 2 a 3 segundos. Se esse paciente estiver entubado, aí é outra situação, outra forma da ventilação. Aqui, como funciona a cabeça do emergencista, né? A gente sempre fala muito isso com vocês, da visão do emergencista, porque a gente avalia o paciente no que ele precisa naquele momento, né? Eu não estou pensando naquele momento qual é o diagnóstico diferencial dele, qual é o diagnóstico que eu tenho que fechar, eu tenho que avaliar o que ele precisa de ser feito. Para isso, a gente precisa de avaliar, a gente precisa de identificar as ameaças graves, a gente precisa de intervir e reavaliar. A reavaliação ela é contínua. Então, às vezes, a gente deixa o paciente lá na enfermaria, ou o paciente no PS3, eu tenho que avaliar ele periodicamente. Às vezes, o paciente precisa que eu fique do leito, e avaliando de tempo em tempo. Para iniciar, depois do TAP, o que a gente precisa? A gente precisa de uma folha de parada, né? Essa folha de parada é essencial. Aí na UPA a gente usa ela, até dabriamente, a gente vai colocar o login da UPA para deixar ela bem fixo. E essa folha, a partir do momento que é uma criança mais instável, a gente precisa de deixar ela pregada no leito desse paciente, né? Porque esse paciente pode piorar e a gente pode precisar da medicação imediata para ser feita. Aí eu trouxe uma folha de PCR e uma folha de diluição, né? Para a gente formar TIG, para a gente formar tudo. Se precisar, eu mando também o link, porque criança menor de 10 quilos, a gente precisa, às vezes, do manejo de soroterapia mais fino, né? Que a gente não consegue fazer tão rápido. Depois que a gente fez toda aquela avaliação, fizemos o TAP, a criança está respirando, eu vou fazer a avaliação primária. Essa avaliação primária é um ABCDE à beira-leito. Vias aéreas, a respiração, a circulação, a disfunção e a exposição. Aqui na via aérea do paciente, a pediatria, ela varia muito, né? Conforme o tamanho da criança, conforme a idade, conforme a situação. Então, na primeira avaliação, a gente vai avaliar qual que é a criança que está comigo, né? Essa criança tem uma emissão de sons? Esses sons estão audíveis? Esses sons têm algum barulho diferente, né? Ele movimenta o tórax ou ele está bradipneico? Ele tem uma movimentação de ar, sons inspiratórios, sons expiratórios, mais ins, mais ex, tudo isso na avaliação primária. Às vezes ele está com obstrução de via aérea superior, às vezes ele está com uma ovácea, né? Então a gente pode fazer manejo da via aérea, uma aspiração da orofaringe, aspiração de nariz, para a gente conseguir melhorar o fluxo de ar do paciente. E, principalmente, a gente melhorar a posição. Às vezes, esse paciente não está respirando bem e está com esforço, porque a cabeça dele está acoplada no pescocinho e a gente não consegue visualizar direito. Na identificação. A identificação, essa via aérea está pérvia? Essa via aérea está preservada? Ou ela não está preservada? Se ela está pérvia, fica mais tranquilo, a gente consegue seguir para o B. Se ela está preservada, a gente segue para o B. Se ela não está preservada, a gente para aqui. A gente para aqui, reavalia a situação e faz o manejo. E a gente tem que intervir, sempre. Como eu disse lá no manejo do emergencista. A gente avalia, intervém e identifica. Né? A intervenção, o posicionamento, como eu disse, às vezes eu preciso do coxinha, às vezes eu preciso de abrir a via aérea desse paciente, às vezes eu preciso de aspirar. E às vezes meu aspirador não está montado. Às vezes meu aspirador precisa de ser mais rígido, porque a secreção da criança é uma secreção grande. Às vezes eu tenho um trauma de via aérea superior e eu preciso de aspirar. E intervenções mais avançadas. Esse é o mnemônio, que eu acredito que a maioria deve conhecer. Principalmente a gente usa quando o paciente está entubado, né? Que é o DOP. O DOP é um deslocamento de tubo, né? Que esse paciente possa ter. Né? O O é uma obstrução. O P é um pneumotórax. E o E é o equipamento que a gente tem que avaliar. Né? Às vezes não está ligado na fonte de O2, às vezes está tendo algum problema na própria respiração, às vezes o monitor está desligado, então a gente tem que reavaliar sempre. Seguindo da via aérea, coloquei aqui um pouquinho para a gente ter uma noção. Né? A boca, a gente sempre tem que aspirar a secreção, procurar se tem algum corpo estranho. Né? Uma criança menor de 6 meses, às vezes está com início de bronquiolite, está com muita secreção de via aérea superior, às vezes a gente precisa de lavar o nariz. Lavando o nariz, sai uma meleca danada e essa criança melhora, né? E posicionar o coxim, menor de 2 anos a gente coloca no ombro, acima de 2 anos a gente coloca na nuca dessa criança. Esse 2 anos é tabelado, porém, alguns pacientes são maiores e outros menores. Então a gente tem que avaliar conforme a situação da criança,
o dope que eu já tinha dito, e aqui uma colinha para a gente sempre lembrar. Primeira coisa que a gente faz é a folha de parada. Na folha de parada já vai ter tudo, já vai ter a dose, o tamanho do tubo e tudo mais. Mas às vezes a gente tem que ter uma noção, né? Sempre quando eu faço uma folha de parada, eu avalio primeiro a primeira medicação, se ela corresponde ao peso que eu coloquei. E aí o tamanho do tubo. É idade dividido por 4 mais 4, com o balão, ou idade dividido por 4 mais 4, mais 3,5 sem o balão. Porém, o RN pré-termo não caixa nesse tamanho de tubo, ele vai ser 2,5 e 3, e o RN termo de 3 a 3,5. E sempre quando eu vou introduzir, passar o tubo, eu tenho que ficar ciente da profundidade da inserção, para ele não ser direcionado para o bronco direito, para ele não ficar numa posição ruim, para esse paciente não ventilar mal. Então, é o tubo vezes 3, a profundidade da inserção. Sempre pedimos o raio-x de tórax posterior para avaliar como é que está a altura do tubo. Folha de parada, como eu disse, e o peso. O peso é aquela coisa, no desespero, uma criança chega para a gente conversa com a mãe não está no local, quando está o pai não sabe o peso, então a gente tem que ter mais ou menos uma ideia, né? Vai estimular um peso de 1 a 9 anos aí, é 2,5 vezes a idade, mais 7,5, ou idade dividido por 2 mais 12, né? E aquela regrinha também, acima de 1 ano, 10, a cada 2 anos que muda, se multiplica vezes 2. É a fita de Breslow, que ela é muito útil. Desculpa só te interromper, que acho que o slide está travado. Tava Tá onde? Tá na via aérea? Tava no B pra gente. Tava nesse slide aí, ó, no anterior. Agora tá na via aérea? Isso, agora tá. Ah, tá, perdão. Qualquer coisa você pode me falar aqui, tá bom? Beleza. E a última aí é a fita de Breslow, que acredito que muitas pessoas já têm ela, né? Que às vezes é bom deixar na bolsa, se precisar, consegue abrir. Finalizando o A via aérea estando preservada, esse paciente está respirando, está bem, a gente consegue seguir para o B. B, a gente tem várias situações para a gente avaliar, né? A gente tem a frequência respiratória, que ela muda de acordo com a idade, né? Nessa frequência respiratória, eu tenho que ver se é um padrão irregular ou não é, se essa criança está taquipneica pela idade dela, se ela tem uma bradipneia ou se ela tem uma própria apneia, né? Se ela tem algum esforço respiratório, ela tem um batimento de aleta nasal, ela tem algum tipo de retração, essa retração é como? Aí eu coloquei uma sigla, mas é tiragem subdiafragmática, tiragem intercostal, fúrcula, tá? E o próprio maneio de cabeça, que costuma ser o pior esforço respiratório, e essa criança está degrinolando e precisando, às vezes, de via aérea. Expansão torácica, ela é assimétrica? Será que eu posso pensar em algum pneumotórax? Entrada de área reduzida, será que esse paciente tem uma constrição? Talvez tenha uma asma? Os sons respiratórios, é um estridor audível? É um ronco? É uma gemência que nos preocupa? Esse sibilo, um sibilo ex, um sibilo ins, um sibilo ex-ins. Isso muda muito também na forma que a gente vai tratar a doença e a própria crepitação. E além de saturimetria. Essa saturimetria, às vezes, é um problema, porque dependendo da idade da criança, o saturímetro não pega, dependendo se a criança estiver muito geladinha, cianótica, também não consegue pegar. Então, a gente tem que fazer várias avaliações conjuntas para a gente conseguir identificar se esse B está ideal ou se a gente já consegue ir para o C. Eu trouxe aqui na respiração as incursões por minuto, né? Não vou falar especificamente, mas eu acho que é só para vocês saberem que, de acordo com a idade da criança, as incursões mudam, e isso sempre tem que ter uma colinha para quem não tem tanto manejo prático da pediatria direto, dia a dia. E aqui um diagnóstico sindrômico, tá? Essa parte está muito no PAUS também. Esse diagnóstico sindrômico é importante, porque o que mais acontece na emergência ou no PA de PED é problema respiratório, né? A pediatria tem a sua sazonalidade, que já deve estar começando, né? Bronquiolite volta sempre, todo ano, e tem seus vírus aí que vai modificando, e nos confunde, às vezes, com outras situações naquele momento. Então, eu acho que é importante a gente saber bem o respiratório, que é 80% da pediatria do dia a dia. E a gente divide sindromicamente em 4 partes. Aí a gente pode perceber obstrução de via aérea superior, obstrução de via aérea inferior, doença do parênquima pulmonar e alteração do controle da respiração. Cada diagnóstico sindrômico tem a sua doença, e cada diagnóstico sindrômico tem o comportamento que essa criança apresenta, né? Se eu tiver uma obstrução de via aérea superior, essa criança vai ter um estridor, ela vai ter maior dificuldade de inspirar,
e provavelmente um maior esforço no andar superior do tórax. Por mais que você está pensando que superior é acima do pescocinho, mas ali do tórax também você vai ter alguma imagem, alguma coisa que você vai conseguir perceber. O que a gente pensa? Pode ser uma laringite, uma croup, um corpo estranho, ou até uma anafilaxia, que o paciente apresenta assim. A anafilaxia pode chegar na obstrução de via aérea superior, pode chegar na obstrução de via aérea inferior, tá? A inferior tem muito sibilo, tem maior dificuldade de expirar, né, como a asma, maior esforço em andar inferior do tórax, diferente do que a superior. Doença de parênquima, aí já tem todos aqueles sons, crepitações, ausculta pulmonar assimétrica, uma dificuldade inspiratória e expiratória, e alteração do controle da respiração é quando a gente pensa em algum paciente neurológico, né? Um padrão irregular, alguma alteração importante, alguma hipotonia, crise convulsiva, TCE, doença neuromuscular, paciente que tem esse diagnóstico de síndrome. Eu trouxe aqui para vocês alguns vídeos para a gente conseguir mostrar qual que é a situação de alguns pacientes. Deixa eu mostrar aqui. Só confere se vai passar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Vou colocar primeiro aqui, dar uma olhada nessa criança. Vou repetir o vídeo. Perfeito. Essa criança, eu não avaliei ela, foi até quem me cedeu esse vídeo, foi a Carol, que é R3 de emergência aqui de Divinópolis, e a gente consegue perceber por esse vídeo, e principalmente pelo áudio, o estridor que essa criança tinha, né? Além desse estridor, ela tinha um padrão irregular do tórax superior. Então, ela entrava onde? Obstrução de via aérea superior e obstrução de via aérea inferior. Primeira coisa que a gente pensaria em tratar, será que é uma laringite pelo estridor? Parece demais, né? Então, a gente começa a fazer o tratamento pela laringite. Se a gente tiver um POCUS, a gente já consegue avaliar pelo pulmão dessa criança se tem consolidação, se tem alguma alteração alveolar, que a gente consegue pensar em uma imagem de pneumonia, uma doença de parênquima, mas não. Dá uma olhada agora no outro vídeo. Cadê o outro? Parece não, pessoal. Foi mal. É isso aqui, ó. Esse é o vídeo, o segundo vídeo. Vou repetir o vídeo. Então, a gente percebe que essa criança foi entubada, né? A gente resolveu a obstrução de via aérea superior, achando que era laringite. Não era laringite. Ela tinha um problema de parênquima, uma provável pneumonia importante. Então, essa criança, ela entrava em obstrução de via aérea superior e também doença de parênquima. Aqui é a terceira criança. Os vídeos estão... Esse último foi mal. Só para a galera não assustar, no final tem um gritinho dessa criança aí. Repetindo o vídeo. Então, nesse caso aí, a gente consegue perceber que essa criança tinha uma alteração motora, né? Ela tinha um tônus muscular. Essa criança estava diante de uma crise convulsiva. E essa menina repetia essa crise constantemente, entrou em status, precisou de ser entubada, sabe? Então, aí a gente vê uma alteração superior. Agora, para finalizar, as últimas duas, que é essa criança aqui.
Então, esta. Isso, então a gente percebe que essa criança tem um maneio, né, de tórax, um balanço tóraco-abdominal, um tempo de expiração superior à inspiração, bem parecido com asma, né? Então essa criança tinha um PAS de admissão de asma de 13, né, um PAS alto. Essa criança precisou de fazer salbutamol, ipatrópio, sulfatar. Então todas essas questões respiratórias é o que mais a gente tem que ficar atento, porque ela chega na ficha verde, chega na amarela, chega na vermelha, né? Então, todo mundo tem que estar apto para atender, e eu acredito que se a gente sistematizar, se a gente conseguir dividir nesses quatro grupos, a gente consegue entender o que a criança precisa naquele momento e intervir. Agora, o circulatório, a gente resolveu o B, né? Se a gente não tiver resolvido o B, a gente para nele e trata o paciente. Resolvemos o B, a gente vai para o C, né? O C é circulatório. Eu costumo sempre, para a gente não esquecer de nada, seguir lá pelo dedão, né? Pelo dedão a gente pega uma perfusão capilar, a gente avalia a extremidade, se ela está aquecida, se ela está gelada, né? A gente vai subindo, de acordo com a criança, o pulso periférico. Se a criança tem pulso periférico, tá bom. Não tem, a gente vai para pulso braquial, se for uma criança pequena, pulso central, carotídeo, se for uma criança maior. Seguindo, depois do carotídeo, a gente já vai por fígado. A gente palpa o fígado. Será que esse fígado está rebaixado? Ou o fígado está no rebordo costal? A ausculta cardíaca. Como é que é a frequência dessa criança na ausculta? O ritmo, né? Depois que ele já está monitorizado, que é a primeira coisa lá, o MOVE, como é que está o traçado desse eletro? E a pressão arterial. Né? A pressão arterial na pediatria, às vezes muita gente esquece, porque o manguito não é o ideal para a criança, não tem de acordo com o peso e o tamanho dela, mas a gente tem que saber qual é o percentil 5, né, e qual é o percentil 50, e avaliar o ECG no monitor. Aqui tem a mesma coisa, trouxe uma colinha para a gente relembrar mais ou menos como é que é a frequência cardíaca dos lactentes, né, que é uma frequência alta, diferente do adolescente, né, que é uma frequência normal, igual a nossa, né, e lembrar o limite mínimo da pressão arterial sistólica, né, no recém-nascido, até 28 dias de vida, sempre maior que 60, um lactente, até um ano ali, 70, e aqui é uma colinha, de 1 a 10 anos, sempre vai ser 70, mais 2 vezes a idade. Então, se for uma criança de 3 anos, 2 vezes 3, 6, mais 70, 76. Então, tem que ter uma sistólica de 76. E criança acima de 10 anos é sempre 90 milímetros de mercúrio, tá? Disfunção, seguiu o C está ok, a gente vai para o D. O D tem várias coisas para a gente avaliar. A gente avalia a glicemia, a beira-leito do paciente, a gente avalia a escoma de Glasgow. O Glasgow, ele representa muito no TCE, no trauma, né? Mas ele é muito fácil da gente conseguir expressar, mas na criança às vezes é difícil. Então a gente tem que fazer o AVDI. Será que ele consegue responder? Será que ele tem um tônus preservado? Será que ele identifica? Né? E também as pupilas, como a gente sempre faz. Avaliar se a pupila está isocórica, fotorreativa, se ela tem alguma assimetria, talvez esse paciente já tenha uma simetria prévia, a gente conversar com a mãe sobre isso. Trouxe aqui o AVDI, né? Essa criança está alerta, ela tem um estímulo verbal, ela responde, ela tem um estimulador, essa dor a gente pode fazer apertar o pé, apertar a mão, né? Ou essa criança já está inconsciente, não responsivo. Como se fosse o Glasgow aí, alerta 15, voz 13, uma dor 8 e inconsciente 6. Então, Glasgow menor que 6, a gente tem que reavaliar. Lógico que se fosse um trauma, um TCE menor que 6, é igual intubação e tudo mais. Se for clínico, a gente tem que entender qual que é a situação e intervir, né? Aqui trouxe uma colinha, que às vezes quem está muito apto a dar plantão só, de adulto, clínica médica, não sabe muito bem como é que resolve uma glicemia do paciente pediátrico, né? A glicemia, se você for olhar os guidelines, tudo, o valor de referência dela, ela tem um corte muito diferente de acordo com a idade. RN, às vezes, é 40, 50,
Às vezes tem algumas diretrizes que falam 70, mas a grande maioria fala uma glicemia menor que 50 decilímetros, tá? Sempre quando for avaliar a glicemia, a gente tem que avaliar também os sinais neurológicos dessa criança. Ela está letárgica? Ela tem uma glicemia de 55, mas ela está letárgica, confusa, irritada? Ou ela está consciente? Ela está alerta? Né? Se eu tiver uma criança com uma glicemia de 55 e ela tiver alerta, eu vou seguir esse fluxo aí, ó. Eu posso corrigir oral. Será que tem um suco, alguma coisa para eu dar para ela? Ou às vezes eu posso dar até a própria glicose que a gente tem oral. Mas saber que essa glicose ela não é tão palatável para a criança, então a gente tem que diluir para ficar melhor. A gente dilui 30 ml de glicose 50%. Repete essa glicemia a cada 30 minutos e sempre fazer avaliação. Por que ela está tendo hipoglicemia? Será que está tendo perdas? Vômito? Será que está tendo alguma intoxicação por algum hipoglicemiante? Será que pegou, estava na casa da avó, a avó usa metformina, a criança pegou o comprimidinho achando que era bala, colocou na boca? Tá? Isso acontece várias vezes e às vezes a gente não pensa. Então, sempre excluir as causas principais. Porque às vezes você resolve a hipoglicemia ali, a criança está bem, você manda ela embora, mas daqui 2 horas ela tem outra hipoglicemia, e aí vai repetindo. Agora, se for uma criança mais grave, que ela não está alerta, ela não está estável, tem que fazer essa correção da glicemia venosa, né? A gente tem um parâmetro de idade. A glicose venosa, ela só pode ser feita em periférico até 12,5%. Acima de 12,5%, no periférico, dá febrite, dá dor, queima e extravasa o acesso da criança. O acesso da criança já é muito pequeno. Então, se a gente fazer uma dose errada ou uma porcentagem, concentração errada, não vai surtir efeito. Então, criança até 5 anos tem que ser uma glicose a 10%. Não pode ser glicose a 50%. Então, tem que diluir. Para eu diluir essa glicose para ser 10%, eu reduzo para 4, né? Então, eu pego 1 ml de glicose 50 mais 4 de ABD. Eu vou fazer 5 a 10 ml por quilo desse volume, tá? Maior que 5 anos, é uma glicose a 25, e se for adolescente, já é glicose 50%, igual a adulto, com 1 a 2 ml por quilo, com o máximo 50, 60 ml, de acordo com algumas diretrizes. Depois que a gente seguiu o A, B, C, D, o D não teve nenhum problema, a gente vai para o E. Remover a roupa da criança é necessário, quase em todas as situações, principalmente se o paciente está grave, e pode ter algum racho, né, pode ter alguma alteração cutânea, pode ter alguma alteração em dorso que você não conseguiu visualizar. A temperatura tem que ser avaliada, né? Talvez essa paciente está taquicárdica, está mais agitada, porque ela está febril. Né? Então, a gente tem que avaliar a febre e resolver a febre naquele momento. Saber se a criança tem alguma alergia ou não para fazer a medicação. Buscar sinais de trauma, né? Talvez esse paciente pode ter sofrido um shake baby, a gente não sabe. Então, a gente não está próximo da família, ou a família está próxima, mas uma família estranha. A gente tem que sempre entender, palpar toda a criança, procurar lesões de pele, avaliar o períneo e a diurese, né? A diurese a gente avalia conforme o plantão, mas a gente pergunta, essa criança fez xixi? Essa criança faz xixi na fralda? Ou ela consegue já deambular e fazer xixi no vaso, né? O exame físico específico, direcionado com a queixa, e também depois fazer a avaliação secundária, né? Depois da exposição, que é terminando a avaliação primária, a gente já vai para o sample. Né? Aqui é protocolar, né? É avaliação secundária e tem que ser necessária na pediatria. Esse sample, sempre a gente chama o acompanhante, né? Chama o pai, chama a mãe e começa a conversar. Nesse momento aí, a gente precisa ser muito minucioso, porque às vezes eles não sabem contar a história bem, às vezes não sabem datar qual é a situação, o que veio primeiro, a febre, o racho, o vômito, o que aconteceu. Então, sinais e sintomas, para a gente fazer uma linha de tempo, né? A duração dos sintomas, quando começou, algum quadro associado, né? Ele tem alguma alergia, alimentares ou medicamentosas? As medicações que usa, a última dose e horário. Se em casa tem alguma medicação, se está no alcance dessa criança, a maioria das vezes a família vai falar, não está no alcance, está lá em cima do armário, lá em cima do guarda-roupa, ele não pega. Mas pergunta, o que tem? Porque às vezes tem algum remédio em casa que você já pode pensar no seu diagnóstico diferencial ou até o seu diagnóstico. Porque a família não vai falar, o remédio fica ali e ele pega. Né? Pode acontecer, pode cair, pode pegar. Passado médico. Comorbidades, internações prévias, onde internou, foi no São João de Deus, foi em Cláudio, foi em Campo Belo, né? Cirurgias, quais foram feitas,
Vacinação, está em dia? Vamos falar, está em dia. Você está com o cartão aí? A gente consegue avaliar daqui a pouco, né? A última refeição, a hora e o tempo, porque se a gente for precisar de sedar esse paciente, o que ele comeu, se for um líquido claro, se não for um líquido claro, se for uma refeição sólida, matéria, muda do tempo de sedação para a gente fazer qualquer procedimento. Às vezes a gente precisa sedar uma criança para fazer uma tomografia, um simples exame que a criança não fica tranquila igual um adulto fica. Vai chorar, vai tudo, então a gente precisa saber a última refeição e o que foi. E eventos que levavam à doença ou à lesão atual, né? O que a mãe viu naquele momento, estava na companhia de quem e o que aconteceu. Aqui a avaliação secundária, né, é seguir o exame físico completo dessa criança. Os sinais vitais, eles são seriados o tempo todo, a gente faz a primeira avaliação, né, com temperatura, glicemia, tudo, mas é reavaliação periódica. E exames complementares, se necessário, né? Nem sempre, ou quase nunca, na pediatria, é tão necessário o exame complementar. Às vezes você trata uma asma, conforme o sinal clínico da criança. A pneumonia, às vezes você precisa de um raio-x, sim, né, como a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta, mas a grande maioria você não precisa, às vezes, do hemograma, do PCR, de um íon para avaliar a criança. Finalizando a aula, é uma avaliação sistematizada que eu quis trazer, né, a gente focar sempre no TAP, que é o triângulo de avaliação primária dessa criança, né, a gente sempre vai identificar algo precoce, o problema está na via aérea, o problema está na aparência, o problema está na respiração, e a gente sempre vai intervir imediato. Salientar que a gente está numa UPA, a gente está no hospital que a gente tem uma retaguarda, né, teoricamente, a gente tem 2 pediatras na porta, né, a gente tem um médico do PS3, a gente tem diretoria clínica, diretoria técnica, então a gente nunca está trabalhando sozinho. Se alguma coisa acontecer, uma criança estranha chegar à noite, porque o estranho, ele chega no horário qualquer, pode chegar às 7 horas da manhã, 2 horas da tarde, como 3 horas da manhã. Só tá você para manejar, você tirou, tem dúvida, chama o colega, acorda ele lá no descanso, vai no PS3, discute, liga para alguém, não faça nada sozinho e intervenha sempre que necessário para não perder o time dessa criança. Aqui é a bibliografia, só abrir o QR Code, tem alguns artigos aí, a grande maioria é do UpToDate e tem também o da Abramed. Da Abramed é 2023, mas foi a última alteração que a Clarice fez, que é a coordenadora da emergência pediátrica lá de BH, e está bem resumido não só da avaliação primária da criança, como de tudo. Via aérea superior, pneumonia, bronquiolite, asma e tudo mais. Muito obrigado.